Hoje o assunto é como eu aprendo radiologia. E para isso, para essa conversa, nós convidamos 3 jovens colegas, 3 jovens talentos, que se destacaram e se destacam pela sua trajetória na especialidade, desde que eles ingressaram na residência, né? Então nós convidamos para esta conversa a Júlia Toledo, o Matheus Menezes e o Abrão Elias Neto. Só para fazer uma breve introdução, a Júlia, ela fez residência na UFRJ, terminou em 2024, junto com o mestrado, né, Júlia? Também feito na UFRJ. Em 2025, ela completou, né? Ela terminou o Fellow em Medicina Interna no Fleury, e no final de 2024 ela foi para Cleveland Clinic. Eu não lembro agora, Júlia, se foi no final de 2024 ou começo de 2025, ela fez um Fellow na Cleveland Clinic. Isso. Entre as coisas que eu gostaria de destacar da Júlia, ela ter participado, além de alguns trabalhos aprovados no RCNA, um deles foi premiado e foi convidado para ser publicado na Abdominal Radiology, o que ela prontamente fez, e hoje está no PubMed um artigo sobre mapeamento de metástases nodais nos cânceres gastrointestinais. O Matheus, eu conheci o Matheus quando ele estava terminando a residência. Ele fez residência no IMIP, em Recife, ele terminou em 2019, e ele veio aqui para São Paulo passar um mês com a gente, num estágio optativo no abdômen. Acho que isso estimulou a fazer um fellow em radiologia abdominal conosco aqui na escola, em 2020, né? E depois que ele completou com o fellow em radiologia abdominal também no DASA, em 2021. Até hoje o Matheus está com a gente, contribuindo na formação dos residentes e dos fellows. E nessa trajetória do Matheus, ele não somente ele apresentou diversos trabalhos no RCNA, que também foram premiados. Um deles foi, inclusive, publicado no Radiographics, sobre imagem do duodeno, uma revisão bem bacana. Mas ele continuou publicando e participando, publicando e participando de várias publicações e trabalhos para o RCNA. São trabalhos que frequentemente são publicados em revistas de impacto no PubMed, né? E também eu queria destacar o Abrão, né? O Abrão fez faculdade e residência aqui com a gente, na escola, terminou em 2021, e na sequência ele engatou um fellow em radiologia abdominal aqui mesmo, na EPM, em 2022, e na sequência ele foi preceptor dos residentes do Departamento de Diagnóstico por Imagem da Escola Paulista de Medicina, e está conosco ainda contribuindo com a formação de residentes e fellows. E como a Júlia e o Matheus, o Abrão também não deixou de publicar. Ele escreveu diversos artigos, alguns deles publicados no Seminars, que é uma revista bem importante, né? E além de participar dos trabalhos do RCNA. Então vocês estão vendo que a gente está com 3 colegas que não se limitaram a fazer o feijão com arroz, mas procuraram ultrapassar as eventuais barreiras e vencer dificuldades que todos nós enfrentamos no nosso dia a dia, para ir além da formação feijão com arroz, digamos assim, né? Essa conversa, né, Davi, ela surgiu, na verdade, de uma reflexão que a gente faz com os residentes, e percebe que uma certa dificuldade é organizar o conhecimento, o estudo, né? O aprendizado. Quando o Davi e eu começamos na especialidade, eu confesso a vocês que era muito mais fácil lidar com o aprendizado de radiologia, porque as fontes eram muito limitadas. Naquela época, para vocês terem uma ideia, basicamente, durante os primeiros anos, 2, 3 anos de residência, e até para a gente se preparar para a prova do colégio, a gente tinha que estudar o Paul and Jewell, né, Davi? Que era um livro de radiologia, que a gente lia de cabo a rabo, e 3 livros de ultrassonografia do professor Décio Prando, né? E do professor Giovanni Guidocerri,
que era ultrassonografia abdominal, ultrassonografia ginecológica e ultrassonografia de pequenas partes. Se sobrasse um pouco de energia, eu estudava um pouco de ultrassonografia obstétrica, né? Só no final é que a gente poderia eventualmente estudar tomografia, tinha um livro-texto de tomografia e pronto. Hoje, do jeito que a coisa está, você tem uma oferta inesgotável, né, de fontes de conhecimento e nem sempre confiáveis, o que é mais grave, né? Então, eu queria aproveitar para agradecer o convite para agradecer a presença do Abrão, da Júlia e do Matheus. Muito obrigado a vocês. E eu vou começar, então, essa conversa destacando o fato que, na maioria dos cursos de medicina, o ensino da radiologia é um pouco negligenciado, a gente sabe disso, né? A maioria dos cursos de medicina, eu diria. Isso faz com que, ao ingressar na residência em diagnóstico por imagem, os médicos recém-formados conhecem muito pouco da matéria e que tenham que se dedicar intensamente ao aprendizado da especialidade, investindo muito tempo e muita energia nesta missão. Então, para organizar essa conversa, a gente tem um ponto de partida, eu queria perguntar para vocês, e passar a palavra inicialmente para a Júlia, né? Como mudou a sua dinâmica, Júlia, de estudo e absorção de conhecimento da graduação para a residência, né? Como é que você estudava, como você aprendia na graduação, como é que você estudou e aprendeu radiologia durante a residência, e se houve uma evolução nessa metodologia de aprendizado ao longo dos 3 anos de residência. Lembra quando você era R1, R2, R3, né? Você fez mestrado nessa tua trajetória, e no fellow, né? Na maneira como você aprendeu, como você estuda, enfim, incorpora conhecimento. Então, Júlia, é com você. Eu até parei para pensar, você mandou algumas perguntas anteriormente, né, para a gente já ir começando a pensar, porque é difícil, acho que o conhecimento vai entrando e a gente nem percebe como ele saiu do ponto zero até o dia de hoje, né? Então a gente tem sempre que tentar relembrar o que aconteceu e tentar botar em palavras, né, que eu acho que é o mais difícil. Acho que na graduação, o que eu até trouxe um caderninho aqui com coisas que eu anotei para não esquecer. Acho que na graduação a principal diferença é que o conhecimento ele já é passado meio estruturado para a gente, né? Tem aulas, tem alguém ali por trás que pensou numa grade curricular, que tenta fazer o máximo de sentido para a gente ir num crescente dentro da faculdade aprendendo medicina. Quando a gente, principalmente quando eu cheguei na radiologia, eu fiz faculdade na Souza Marques aqui no Rio, e a cadeira de radiologia era quase inexistente, assim. A gente foi umas 3, 4 vezes na Santa Casa com uma professora que deu ali uma aulazinha de raio-x, que foi ótima, mas que não abrange nem 10% da radiologia como um todo, né? E eu cheguei e caí de paraquedas na rádio e falei assim, meu Deus, como é que eu vou aprender tudo isso? Como as pessoas saem daqui sabendo interpretar uma tomografia, quiçá uma ressonância, que também é outro nível, né, de aprender a achar os dados na imagem. Então, acho que no R1 eu era uma esponja, eu absorvia qualquer tipo de informação, mesmo a mais simples até a mais complexa, mesmo não conseguindo entender ela por completo, assim. No R2, foi meio que a gente foi eu fui amadurecendo ao longo dos 3 anos de residência. No R2 eu já tentava detectar os achados de imagem, tentar entender o que era normal de uma apendicite, quais eram os achados de imagem dela e de outras patologias, e tentar começar a entender como as pessoas escreviam o laudo. E no R3, eu acho que você vai amadurecendo e polindo essas informações. Tentar no R3, não, o meu staff, o meu R+, ele escreve dessa forma, porque é assim que tem que ser passada a informação adiante. E no fellow, eu acho que é óbvio, é uma educação contínua, né? Tipo, ninguém vai saber tudo no fellow e vai precisar ir de uns 15 anos para eu me sentir confortável em ter todas as informações, mas acho que é isso, é um polimento e um amadurecimento de estudo e de até a interpretação das imagens mesmo. Obrigado, Julinha. Realmente, acho que essa é a trajetória, né, de muitos de nós, né? Quando nós chegamos no R1, a gente fica meio perdido, e talvez a maior dificuldade seja que a gente deixa de ter
um estudo estruturado, a informação estruturada, porque a vida inteira da gente, até o final da medicina, da faculdade de medicina, a gente sempre o ensino foi muito estruturado, né? Por blocos, por segmentos, muitas aulas, muita teoria, né? Na verdade, uma carga gigantesca de teoria e uma prática relativamente reduzida só no internato, né? Que evidentemente isso se inverteu. Você cai na residência e você adoraria, né, ter aquela coisa já formatadinha, mas isso não acontece, né? Deixa eu perguntar aqui para o Matheus. Matheus, você que é um pouco mais experiente do que o Abrão e a Júlia, né, um pouco mais velho, como é que mudaram as tuas fontes de consulta ou de aprendizado desde que você entrou no R1, né? Depois você me lembra que ano que você terminou a faculdade, né? Desde que você terminou o R1 até hoje, né? Acho que deve fazer o quê? Uns 8 anos, 10 anos que você terminou? A faculdade eu terminei em 2014. Já vai para 12 aí, né? 12 anos, então. 12 anos, Tenta lembrar como é que mudou nesse arco de tempo, desde que você entrou na faculdade, que estava na faculdade, né? Até os dias de hoje. Como é que mudaram as tuas fontes de consulta e como é que você lida com isso? Professor, é muito engraçado isso, porque no começo do R1, assim, eu vou voltar um pouco para a faculdade, mas no começo do R1, a gente ia atrás de um HD, né, do material, assim, uma fonte inesgotável de informações, e na radiologia é tudo muito novo. Você entra na radiologia, você não sabe o que você vai fazer e por onde você vai começar a estudar. E essas fontes, elas são infinitas. Então, assim, o que mais me chamou a atenção, que eu acho que um conselho, já adiantando que eu poderia dar um R1, é filtrar as informações, porque é muita coisa, né? Então, na faculdade, você tem um roteiro, você está estudando sempre para uma terceira pessoa, né? Seja um professor, um curso, uma prova, você está estudando muito para provas, né? Na residência, você já escolheu o que você vai fazer, né? No meu caso, radiologia, ela veio depois de alguns meses de trabalho. Então, quando virou a chave do que eu queria fazer, eu fiz, não, agora eu vou estudar para mim. E aí, eu amadureci muito o que eu ia estudar a partir de então. Eu comecei a me ver como um profissional ali. E aí, ok, a metodologia de estudo, ela começou muito parecida no R1, né? Assistindo aula, decorando, fazendo prova. Mas ali já para o R2, R3, eu vi que a informação ela se atualiza muito rápido. Eu tinha que estar sempre com um pezinho ali nos artigos científicos e nas aulas, porque eu via que o que estava no livro muitas vezes já estava atrasado e eu começava a assimilar aquela informação para mim como profissional e não mais para uma prova. Então, eu acho que a minha forma de estudar ela amadureceu muito desde que eu virei a chavinha e decidi fazer radiologia. E ao longo da residência de radiologia que eu vi que o impacto do que eu fazia começava a ter uma relação ali com a clínica, com o desfecho final daquilo que eu estudava. Então, eu acho que é isso. Peguei um HDzão lá no começo do R1, com muita coisa, não conseguia dar conta da maioria ali daquele material, mas eu vi ali no R2, R3 que eu tinha que sair um pouco daquele HD e focar nos casos clínicos. Então, eu continuei assistindo aula, continuei fazendo preparatórios para a prova, né, prova do CBR, prova de residência, mas eu via que o que eu mais assimilava estava ali nos casos clínicos. Então, amadureci muito essa forma de estudo. Entendo. Você sabe que aconteceu comigo a mesma coisa, né, Matheus? Foi bom você ter comentado isso. Quando eu entrei na residência, na R1, eu descobri realmente o prazer que era estudar para mim, não para os outros. Foi um comentário muito interessante. E quando eu percebi isso, a minha absorção e retenção de conhecimento mudou completamente. Porque quando eu fazia na faculdade, parece que depois que eu fazia a prova, passava um apagador, uma borracha no meu cérebro e apagava tudo que eu tinha aprendido. Continua apagando, né? Aquela memória de curtíssimo prazo, eu preciso saber até amanhã de manhã, acabou a prova, eu tomar cerveja, acabava o assunto. Sim, né? sim. E o fato que você está comentando, a gente aprende muito conectando os casos práticos com a teoria e como isso
com isso contribui no desfecho, né, que é uma coisa muito bacana da radiologia e da radiologia abdominal, porque acho que tem poucas especialidades dentro da diagnóstico por imagem que podem contribuir tanto assim, na prática, no dia a dia, e de forma muito aguda, né? No pronto-socorro, por exemplo, né? Sim, sim. Legal. Abrão, então, eu vou passar a bola agora para você, porque o Matheus comentou aí do HDzão, né? Eu lembro que tinha esse HD rodando, que tinha um monte de livros pirateados, né, Matheus? Vamos ser sinceros, né? Que um passava para o outro, etc. E que só dificultou mais a coisa, né? Porque em vez de você ter 3 ou 4 livros para ler, você tinha 30, 40 livros lá dentro ou mais, né? Por onde começar, né? Como organizar isso, né? Então, Abraão, eu sei que você também é um cara que gosta bastante de tecnologia, um cara pragmático, né? Como é que você lidou com isso? Então, a tua história, né? A tua formação um pouco mais recente do que do Matheus, e talvez esteja na tua memória, seja mais vívida, né? Como é que mudou de quando você estava na graduação para a residência hoje em dia, em termos de rotina de estudo, eventuais ferramentas digitais que você utiliza, que quando você estava na graduação ainda não existiam, né? Nós estamos falando de coisas super recentes, né? Essas LLM tem 3 ou 4 anos, não mais que isso. E só reforçando o ponto que o Matheus comentou, né? A velocidade com que se gera informação na medicina, né? Estava lendo outro dia que na medicina, não na radiologia, na medicina, a cada 6 meses dobra o conhecimento. Quer dizer, não tem a menor condição de a gente se manter atualizado. E que na radiologia, para a gente se manter minimamente atualizado, a gente deveria ler 20 artigos por dia. São números que são Impossíveis. São impossíveis, né, de serem assimilados, né? A gente nem entende esses números. Então, Abrão, conta um pouquinho para a gente como é que foi essa tua trajetória na pedagogia, né, no aprendizado. Então, eu acho que na minha graduação em específico, eu tive algumas particularidades que eu participei muito da radiologia ainda durante a graduação, né? Acho que o professor Davinques deve lembrar disso. Eu não entrei na faculdade sabendo que eu queria radiologia, mas lá para o 3º, 4º ano da faculdade, eu já entrei na monitoria da radiologia e já me colocaram para fazer... Eu fiz alguns manuais, daí eu estudei muito radiologia por livros. Eu lembro, inclusive, de usar o livro do Guido, de ultrassom abdominal, e eu tinha algumas liberações, inclusive com carrete, quando eu ainda era, sabe, 4º, 5º ano. Então, a radiologia, para mim, na graduação, foi muito diferente, eu acho que da maioria das pessoas, assim. E eu acho que, na minha época, agora falando mais do que mudou, né? Eu acho que o pessoal mais recente aí, o pessoal mais novo que está assistindo a gente, eles já estão se acostumando a um modelo estruturado de ensino na medicina que está se aproximando muito dos cursinhos pré-vestibulares. E isso é cada vez mais comum. Você vai conversar com o pessoal do 5º, 6º ano da faculdade, eles já estão estudando do jeito que eles estudavam para o cursinho, usando cursos aí que são vendidos hoje para entrar na residência e tal. E é isso que tem estruturado hoje a formação desses últimos anos da graduação. E eu acho que isso ainda traz um choque ainda maior, porque daí quando eu entrei, e eu passei por isso, e quando eu entrei no R1, eu já vi que já não tinha nenhuma dessa estrutura, esse cronograma, que já estava tudo preparado, aí com algumas robustez até de gente que quer te preparar para concurso, acabou. E daí no R1 é como a Júlia falou, assim, eu virei uma esponja. Eu acho que as principais fontes de informação minha vinham inclusive de R+, de professor, e foi basicamente isso, assim, era muita informação, eu aceitava tudo que me falavam, e eventualmente, é claro, quando eu estava nos estágios, estava rodando abdômen, eu pegava o livro do CBR do abdômen, e era o jeito que eu estudava, era usando o livro, na R1. Então, assim, no meu tempo já não tinha mais HD, né? Acho que o HD já estava ficando antigo. Quando não, eu gostava particularmente de livro físico, mas o pessoal pegava muito de drive e tal. O pessoal, bom, enfim. Já no R2, eu usava muito o Radiology Assistant. Eu acho que essas ferramentas são... Eu não vou nem falar da Radiopedia aqui, mas o Radiology Assistant, eu acho que ele é muito bem estruturado, né? Uma ferramenta feita por
pelo pessoal da Holanda lá, uns médicos holandeses, da Sociedade de Radiologia Holandesa. Eu acho ela muito boa para estruturar o seu raciocínio de o que eu preciso rodar. É uma ferramenta de consulta muito boa. Mas já no R2, eu descobri, e foi graças aos fellows daquele tempo, né, que os residentes tinham direito à assinatura de revistas científicas. Então, já no R2, eu consegui uma assinatura gratuita da Radiographics e da JR. E era, no geral, onde eu mais estudava, e era onde eu estudava principalmente os assuntos que naquele momento me vinham mais a calhar, assim, dependendo do estágio que eu estava. Então, eu acho que essa é uma dica muito boa para quem está assistindo a gente, que os residentes têm, por serem residentes, têm esses descontos para terem acesso às revistas. E eu segui isso na R3, assim. Eu sempre li muito artigo, e eu acho que junto a tudo aquilo que a maioria das pessoas que estão assistindo a gente já sabem, né? As ferramentas de consulta assim, mais de praxe, eu acho que saber fazer uma boa pesquisa no PubMed, com o descritor, era uma coisa que eu sempre me pegava fazendo quando estava liberando algum caso diferente. Né? Mas, Abrão, dessa forma, deixa eu te perguntar, te interromper, porque dessa forma, uma dúvida que eu tenho, que eu percebo que também é a mesma que muitos residentes, quando me interpelam sobre esse tema, têm. Como é que você, estudando dessa forma, não que diga que seja certo ou errado, não, é uma curiosidade mesmo. Sim. Como é que você garante que você está contemplando todos os tópicos? Porque, desse jeito, pode ser que você, durante os 3 anos, não tenha tido nenhum caso, por exemplo, de torção. Torção testicular é muito mais comum, mas tumor de testículo, por exemplo. Nós temos que se aprender a tumor de testículo. E aí, como é que você garante que tudo que você precisava estudar foi estudado? Essa é uma pergunta, né? Porque tem muita coisa mais rara que eventualmente você não vai encontrar. Eu acho que não tem como garantir, na verdade, professor. E é o que você falou, a medicina é tão ampla e surge coisa nova o tempo todo, mas de uma maneira ou outra também, durante a residência, as provas têm as provas, eu digo assim, tanto o CBR quanto as provas para você passar para o fellow, elas têm um cronograma, elas têm alguns assuntos que são dados a você como garantia, você tem que saber isso. E eu não sei se é muito óbvio, mas quando eu ia me aproximando, assim, no final da R1, no final da R2, no final da R3, eu me deparava com os assuntos de prova que virão, aí eu tinha que correr atrás do tempo. Mas assim, sinceramente, respondendo essa pergunta, não tem como garantir, né? Eu acho que eu vou te passar a palavra já, Davi, mas eu só aproveitar o que o Abrão falou, que isso é muito, muito legal e eu acho que poucas pessoas talvez percebam isso com clareza, Abrão. Mas foi isso que você comentou. O CBR, ele divulga os critérios mínimos, né, que o que se espera de conhecimento mínimo de R1, do R2 e do R3. Está descrito lá, isso está baseado num documento da Sociedade Europeia de Radiologia, né? Inclusive tem esse documento que foi traduzido em português e depois ele foi ajustado para a nossa realidade, porque lá na Europa são até 5 anos de residência, então o conhecimento é distribuído ao longo dos 5 anos, a gente teve que encaixar isso em 3. Mas isso dá um norte, né, Abrão? Muito bacana você ter lembrado disso. Isso dá um norte para que o R1, R2 e R3 saiba o que ele precisa estudar, né, que é o mínimo que ele se espera que ele saiba ao longo de cada um dos 3 anos de residência. Davi, por favor. Essa é uma boa introdução para o que eu ia colocar. Primeiramente, aí, agradecer também, né, nossos convidados, prazer estar com vocês. Eu acompanhei mais a formação do Abraão, né, bate essa ideia, né, Abraão? Está inserido no nosso departamento precocemente. Então, uma coisa que eu vejo em comum com os 3 é estar num ambiente que estimula o aprendizado, né? Isso você vai usando as ferramentas, às vezes semelhantes ou diferentes, e a gente tem que ter talvez essa ideia de que o principal é o processo intelectual, né? A vontade de aprender, e aí você vai entendendo as ferramentas com os colegas, né? E vou até comentar uma coisa que o Giuseppe uma vez falou, eu guardei aqui para sempre, né? Não sei se ele vai lembrar do episódio. É assim, a gente está na universidade
E isso nos proporciona tempo para estudar, né? Tempo para aprender. Então, só vou enfatizar essa ideia do tempo, né? Seja o tempo de curto prazo, que você está laudando, onde eu pego a informação, seja o tempo da sua vida, né? Você vai estudar ao longo da sua carreira, né? E, na verdade, eu me alinho com o Abraão aqui. Acho que a gente, na verdade, não sabe, né? É um pouco conduzido por estas boas influências que a gente possa ter, né? Daí os contatos com o ambiente acadêmico aí, congressos e tal, seja fundamental. Ninguém vai ler 20 artigos por dia, né, Giuseppe? Não tem como um ser humano fazer isso aí. É isso aí. Excelente tua contribuição, Davi. Acho que a gente tem que pensar e se focar nisso mesmo. Daqui a pouquinho, eu vou colocar aqui no nosso chat o link para esses critérios de adequação do CBR, para que os residentes possam ter acesso e consultar. Já coloco no link, né? Vamos mudar um pouquinho o rumo da conversa, Júlia, e eu queria te perguntar, conta para a gente qual foi o ganho, o aprendizado de ter feito o mestrado, né? Se isso mudou de alguma forma a tua maneira de enxergar o estudo da radiologia, a maneira como você se mantém atualizada, qual foi a contribuição dessa escolha, né? E talvez você pudesse contar para a gente o que fez você fazer o mestrado tão precocemente. Foi precoce por 2 motivos. Eu sempre gostei desse meio mais acadêmico, de publicação de artigo científico. Na minha faculdade, eu não tive muitas portas abertas. Então, quando eu entrei no UFRJ, eu falei, eu preciso espremer tudo que eu posso dessa instituição e agarrar tudo o mais força possível para poder realmente agarrar as oportunidades. Então, eu tinha uma proximidade com uma professora que está muito inserida nesse meio, ela trabalha no IDORE, a professora Rosana Rodrigues, e que está sempre ali perguntando para os residentes se eles querem, se eles têm algum tema de interesse. E o tema específico do meu mestrado, que foi pós-Covid, né, PET-CT em pós-Covid, já era uma linha de pesquisa dela, e ela viu ali que eu estava interessada e falou, Júlia, quer fazer? Eu falei, com certeza, vamos lá. Vou me inserir nisso aqui, a oportunidade apareceu, vamos agarrá-la. E eu acho que a principal coisa que eu aprendi durante o mestrado, além de escrever um texto, é um pouco diferente de um artigo, né, a escrita do mestrado, mas tem muitas coisas, tem muitas interseções ali. Mas o que eu mais aprendi, eu acho que foi usar as ferramentas de IA para você buscar o conhecimento. Então, quando eu estava muito você fazer uma pesquisa no PubMed, ela tem ali uma trilha de aprendizado, né, de você achar os artigos que realmente vão ser relevantes à sua pesquisa, e o Open Evidence, ele me ajudou muito a filtrar essa grande base de dados que a gente tem. Acho que mais do que aprender sozinha a pesquisar no PubMed, o Open Evidence me ajudou muito, e eu uso isso até hoje para laudar. Então, assim, se eu me deparei com um tema um achado de imagem, que eu detecto o achado, mas eu não sei o que é, eu uso o Open Evidence e o ChatGPT também para colocar ali as alterações e me ajudar num brainstorm. Eu não vou usar aquilo como a conclusão final e o diagnóstico é aquele ali, mas ele vai me dar um pool de achados de diagnósticos ali para eu mesma voltar em alguns artigos e falar, não, isso aqui realmente faz sentido, isso aqui não, esquece, joga no lixo, porque não é utilizável. Então, acho que foi basicamente isso que eu tirei, o sumo ali do mestrado, foi isso. E durante a graduação a gente teve ali, da residência, né, a gente fez alguns trabalhos para RCNA, e tudo isso vai se somando conhecimento, né. Uma coisa que eu lembrei da fala do Abraão, tem dentro da RCNA tem um top 10 artigos de radiologia que eles estão separados por ano, inclusive, tipo, o que você precisa ler no primeiro ano, no segundo. Eu usei muito aquilo ali durante a residência para pelo menos abrir o leque de possibilidades diagnósticas, e eu não li tudo, mas eu passava pelo menos o olho ali, porque eles são abertos, né? Passava o olho ali nos artigos para pelo menos entender quais são os principais temas que um residente precisa saber. Foi muito bacana você ter lembrado disso, Julia. Eu não lembro agora se são os 10 por área da radiologia por ano.
São muito 10, mais, na verdade. Eles têm 25 no primeiro ano, 20 no isso. segundo, só que se chama top 10 ali do RCNA. Mas aí são esses 20, 25 artigos são de todas as áreas da radiologia, Todas né? as áreas. Inclusive, você consegue entrar, tipo assim, no primeiro ano do abdômen, primeiro ano da E, neuro. Você vai destrinchando. inclusive no fellow, acho que ele chega até, acho que até o Tem, fellow de abdômen, né? tem 2 anos de fellow, eu acho. Tem fellow year 1, 2, porque lá é infinito também. Legal. Quantidade. O Abraão já colocou aí no Isso. chat, gente. Quem quiser olhar, tem um link aí os 10 mais aí da Sim. Difusora, que era um programa de rádio em 1927 que eu acompanhava quando era moleque. Os 10 mais da Difusora. Muito bem, mas eu estou viajando aqui na maionese. Me fala uma coisa, então, Matheus, falando um pouquinho de se preparar, né, para as provas, etc., né? Você lembra como é que foi a tua preparação para a prova de título do CBR? Como é que você se preparou? Porque aí você tem que estudar tudo, né? E são os 3 anos, né? Não é R1, R2, R3. Ali é tudo. E eu sei que, por fontes bastante fidedignas, né? Só 1/3 dos candidatos à prova do título, né, passa pela prova teórica, de 1/3 à metade, né? Ou seja, é uma prova que demanda muito estudo, né? Muito conhecimento, e por isso que a gente valoriza tanto o título especialista do CBR, porque é como se fosse mesmo um atestado de proficiência, né? Na nossa área. Matheus, conta pra gente um pouquinho. Você lembra como é que foi essa preparação? Lembro sim, professor. Existem várias videoaulas, como eu falei, né? O brasileiro ele está acostumado ao formato tradicional do professor apresentando e você tem alguém para lhe guiar no roteiro. Então, acho que seguir um curso, qualquer um que seja, eu acho que isso é uma boa. Eu fiz isso. Então, eu segui um curso, escolhi um deles lá. Teve um momento da minha residência que eu peguei aquele HD lá e filtrei. Então, segui um curso de videoaulas. Eu estudei pela coleção do CBR, que foi o material escrito que eu decidi usar de roteiro a minha residência inteira. Então, acho que é isso. Foi isso que eu fiz. Então, um curso de videoaulas, o material do CBR, e estudava ali os casos da residência, uma leitura dinâmica ali no Radiopedia durante o período. Então, fiz isso daí, funcionou. Eu acho que mais uma forma que a gente tem, que eu usei também, que são as questões, fazer questões. Então, quando vai chegando perto da prova, você vai entendendo mais ou menos como é que é a escrita da bancada, como é que é um formato múltiplo de escolha, como é que você vai se habituar ao formato da bancada, né? Então, videoaulas, material do CBR, estudando os casos e fazendo muita questão. Se você precisar filtrar ainda mais ou correr contra o tempo, assiste um curso de videoaula, faz questão, resolve muita questão. E só queria abrir um parêntese aqui, porque o senhor mencionou a questão da prova teórica, né? No R1, R2, R3, existe um ponto de corte mais alto se você passar na prova teórica, então você tem que ter 70%. Na prova do R1, focar muito em radioproteção e física, mama, isso daí tem um peso muito alto de questões. E contrastes, né? Meios de contraste, alergia, então essa parte daí ela conta muito. Então no R1 você focar nessas 3 matérias aí, você vai conseguir uma nota maior. Se você não passar nessas 3, você tem a chance de fazer uma prova unificada no final com um ponto de corte um pouquinho mais baixo e tem a prova teórico-prática também. Eu acho que umas videoaulas elas vão ajudar também na questão da prova prática. Você pega umas dicas lá. Lembrando, né, Matheus, que entre as diversas opções, ofertas que tem no mercado, tem o curso da Sociedade Paulista de Radiologia, né? Onde ele está bem programado, bem estruturado em videoaulas, né? Para R1, R2, R3, com todas as subespecialidades, né? Então, é uma maneira estruturada a estudar. Eu acho que eu entendo perfeitamente essa angústia que se tem quando você não tem algo estruturado, né? E aí, mas existem oportunidades. Você mencionou que esses programas, né, de videoaulas, esses conteúdos
Mas eu queria destacar o que a Sociedade Paulista de Radiologia faz, porque é muito bem organizado, e quem está dando aula lá são as radiologistas de referência, né, no estado e no país, né, como um todo. Então lá você tem os bambambãs da especialidade compartilhando conhecimento de forma muito prática, né, e concentrada, né, resumida, né. Legal. Depois eu queria ouvir de vocês, mas eu vou ter uma pergunta para o Abrão, mas eu queria depois que vocês pensassem numa outra questão, que é aprender ensinando. Eu percebi desde o meu R2, onde eu comecei a dar aula para o 4º ano de faculdade, aqui, Faculdade de Medicina aqui da Escola Paulista, eu aprendi quanto eu conseguia reter de conhecimento quando eu ensinava, né? Me obrigava a estudar e eu acabava ensinando e aprendendo muito, demais, né? Então eu queria depois que vocês refletissem um pouco se isso faz algum sentido para vocês. Mas antes disso, Abrão, você está aí com a gente, né, já há muito tempo, terminou o fellow, você engatou aí a preceptoria e continua como médico colaborador do departamento, assim como o Matheus também, né, está conosco depois de todo esse tempo. Eu queria te perguntar, Abrão, que vantagem você enxerga em se manter conectado com a universidade, né, após o término do teu fellow? Que sentido você vê nisso, além, evidentemente, do amor, né, que você tem pela instituição que te acolheu e onde você se formou, enfim, né, a tua alma mãe, né? Que vantagem que você enxerga nessa tua persistência, permanência na universidade? Eu acho que, só para não deixar de citar o mais óbvio, né, as oportunidades de publicação, se você é uma pessoa que quer seguir para a vida acadêmica, evidentemente que você vai ter que manter um pé na universidade, né? Mas assim, eu acho que não tem como responder essa pergunta sua, Giuseppe, sem já cair no assunto que você acabou de pedir para a gente pensar, né? Porque quando você está na universidade, você está liberando com R-, você vai liberar com os fellows, vai liberar com R3, eu acho que você aprende mais do que eles, assim, quando você está no papel de ensino, né? Não só porque você vai continuar vendo os casos complexos, né, que porventura aí no mercado de trabalho você vai encontrar com bem menos frequência, como também você vai se obrigar a tentar organizar o seu conhecimento para transmitir esse conhecimento para eles, de maneira que você aprende a reter melhor a informação, né? Você estrutura o conhecimento para conseguir passar isso. Eu acho que isso também seja uma coisa bem conhecida, né? Que quando você está dando a aula, você retém muito mais aquela informação do que a pessoa do que para o seu interlocutor, né? Eu acho que essa é a principal vantagem, assim, ainda ter contato com os casos desafiadores, a ponto de que quando você estiver no mercado de trabalho, poucas coisas vão te intimidar, e ao mesmo tempo é uma ótima maneira para você continuar aprendendo, né? Porque você vai estar lá ensinando, você vai continuar aprendendo, e aprende até mais do que a pessoa para quem você está ensinando. Santas palavras, Batman. Perfeito. É isso aí, eu percebi isso desde a minha mais tenra idade, né? Matheus, você quer acrescentar alguma coisa? Você também que está com a gente há tanto tempo, né? Que nunca deixou de contribuir, participar com a formação de residentes e fellows? Eu sou assim, e espero, tomara aí que dê tudo certo, espero nunca abandonar. Eu gosto muito dessa coisa do ensino lado a lado da preceptoria. E concordo com tudo que o Abraão falou, assino embaixo, e assim, é assustador quando você chega na escola e não tem um período que você não aprenda uma coisa nova, ou que você não se depare com uma dúvida. A radiologia, eu falo que é uma área muito prática antes de ser teórica. Muitas vezes você estuda melhor a teoria depois que você viu um caso, eu acho que na maioria das vezes. E a radiologia, ela não é o que está no livro, de forma alguma. Se você quiser montar um livro de achados clássicos das doenças, você sofre para achar as imagens clássicas, porque na vida real é borrado, é artefato, é sobreposição de doença, é muito difícil você achar o que está no livro.
E por isso que é tão difícil você começar. A curva da radiologia é muito lenta, porque antes de você aprender a doença, você precisa aprender o normal. Só que o normal, ele varia muito, né? As variações da normalidade, elas são muito amplas. Então, tudo isso para falar que você acha que aprendeu um assunto e ele se apresenta de uma forma completamente diferente. E na escola paulista, que é o nosso caso que a gente está falando aqui, você pega não só isso, uma variação de uma coisa que você já estudou lá atrás, você achou que conhecia, mas uma associação de doenças ali que você fica perdido. Mas isso é que é o legal, né? Você vê que você precisa estudar 20 artigos por dia, né? Ninguém estuda, mas você vê que a necessidade ela vem daí, porque é muito dinâmico, as formas de apresentação e as associações são muito amplas. E ali é onde eu mais aprendo também. Você abre, você sofre junto, todo mundo dá a mão, abre um artigo ali, faz uma leitura rápida. É verdade. Sofre, manda vídeo para quem é especialista naquele assunto, e ainda assim o cara vai sofrer também. Isso é a vida inteira, e você vê que realmente assim, é inesgotável. O caminho, o aprendizado é inesgotável, e não tem como... Enfim, eu acho que a parte mais legal de você liberar é isso. É quando você tem dúvida junto com o aluno. Perfeito, perfeito, Matheus. Acho que foi muito sagaz de tua parte chamar a atenção para esses aspectos. Nós estamos chegando ao final dessa conversa. Davi, antes dos nossos convidados, né, darem aquele último conselho que eu vou pedir para eles daqui a pouquinho, que comentário, que contribuição você poderia fazer nesse tema aí? Achei excelente aqui o formato, né, Giuseppe, que você pensou esse ano aí nesses temas, da gente partir aí da realidade, né, de quem está no mercado, é bem informado, quais são essas situações para um residente novo, né? E vou acrescentar aqui só que você vê que tem essa ideia da proximidade com ambientes de conhecimento, né? Vou pegar a deixa aqui do Matheus, né? O problema prático, né, é a demanda. Você vê lá um caso complexo, você tem que ir atrás, e assim que você vai preenchendo as suas lacunas, né? Mas, como você falou, também tem aquele método tradicional, né? Eu cito para os residentes que anomalias renais eu estudei desde o R1, né? Primeiro por uma demanda, 15 ferradura, etc. E ao longo da vida eu colecionei todos os casos que é possível de anomalias, né? Ao longo de décadas, né? Então você também pode fazer um processo de organização pessoal, né, do conhecimento, que seja assim. Agora, só vou colocar um ponto que eu acho que não foi levantado, né, porque não era exatamente o tema, mas dentro de tudo isso que todos colocaram, a gente ainda precisa fazer uma avaliação crítica, né, do tudo que a gente está lendo, que já é muito volumoso. Então, como eu faço medicina baseada em evidência, a gente pega os artigos publicados em bons veículos e avalia que muitos têm metodologia inadequada, né? Então, ainda tem isso. De tudo que a gente lê, uma porção ainda não traz conclusões adequadas. E vou citar um exemplo. Eu fazia Doppler de artérias renais em gestantes para tentar diferenciar obstruções mecânicas, né, cálculo de dilatação fisiológica da gravidez. Tentei ao longo de uma década, e depois de uma década o próprio autor falou que aquela proposta teórica não funcionava. Então demorou 10 anos para a gente entender que aquilo não tinha validade prática, né? Então esse é o desafio que esperam aí os nossos residentes novos. Acho que foi bem importante você chamar atenção para isso que a gente poderia chamar de curadoria, né, Davi? Talvez uma autocuradoria, mas é difícil você fazer curadoria quando você está começando na especialidade. Então, talvez o conselho, né, que você daria, né, Davi, no R1 e no R2, focar o aprendizado, a leitura de artigos de revisão. E acho que os melhores artigos de revisão estão no Radiographics. Geralmente são artigos bem abrangentes, mas escritos por pessoas muito competentes que passaram por revisão por pares. Então, R1 e R2 seriam artigos de revisão, focar nisso,
Evidentemente que você pode estudar algum artigo específico de relato de caso, porque é alguma coisa muito rara que você acabou de ver, mas faz sentido. No R3, você está mais maduro, aí eu acho que os artigos de meta-análise, revisão sistemática, são importantes, porque fazem com que você pegue aquela bagagem que você adquiriu no R1 e no R2 e você consiga filtrar e atualizar qual que é o consenso no mundo sobre determinados temas que são talvez os mais, eventualmente alguns dos quais são os mais controversos, né? E quando você chega no R4, no Fellow, aí você também foca mais em artigos originais, que são os artigos que estão na fronteira do conhecimento. Não é um artigo de revisão, não é um artigo de meta-análise, né, ou de consenso, mas é que te amplia o avanço do teu conhecimento, né, na barreira, como a gente chama de barreira do conhecimento. Então, acho que é uma maneira relativamente simples, porque, veja, a leitura do artigo é apenas uma das formas de você se manter atualizado. Existem muitas outras. Eu queria chamar, ninguém comentou aqui, mas eu queria chamar a atenção aqui, da participação em jornadas e congressos, né? Da Jornada Paulista de Radiologia, do Congresso Brasileiro de Radiologia, porque lá você tem tudo isso junto, ao mesmo tempo. Você tem aula de revisão, você tem aula de atualização, discussão de caso, tem talk shows, né, que a gente agora está fazendo nos nossos congressos, uma série de atividades desafiadoras e, principalmente, a manutenção e a expansão do teu networking, né? Que é aquele contato pessoal, é você reencontrar não somente os colegas, mas você até consegue abrir portas em algumas instituições de ensino onde você gostaria de estar, procurando aquele professor que está lá dando aula, né? E que pode abrir uma oportunidade para você avançar na tua carreira. Então, acho que a participação em jornadas, em congressos, presencialmente, é muito importante e é um fator que contribui demais na tua formação. Então, como eu disse, nós estamos chegando ao fim e eu queria que Júlia, Abrão e Matheus, além de agradecer a presença de vocês aqui hoje e serem tão generosos, compartilhando um pouquinho da experiência de vida de vocês, que vocês dessem um conselho, né? Que conselho que vocês dariam para aqueles que estão iniciando na radiologia, os R1s. Nós estamos agora, dia 19 de março, dia de São José, São Giuseppe, na Sicília, hoje o dia é feriado. Nesse dia que está, onde muitos residentes estão começando, né? Começaram há 2, 3 semanas, né? E que estão enfrentando aquelas dificuldades que vocês enfrentaram lá atrás, né? Quando vocês ingressaram na especialidade. Então, Júlia, começando por você, que conselho você daria para alguém que está na 3ª semana de residência em diagnóstico por imagem? Acho que eu vou dar o conselho que eu dei quando eu era R2 para os R1s que entraram. Os 6 primeiros meses é choro, porque você não vê nada, você está perdido no serviço, você está entendendo como o hospital que você está inserido funciona. Depois dos 6 primeiros meses, a coisa vai começar a melhorar. Se permita não saber nada, se permita ser iniciante em alguma coisa. Aproveite seus R+, faça as perguntas que talvez você teria vergonha para o staff, para o seu R+, porque ele passou pela mesma coisa que você e ele teve as mesmas dúvidas que você. Então, aproveite ele e frequente essa aula de laudo, porque ali estão os seus professores, ali estão as discussões mais interessantes de outros staffs que descem para discutir um caso, para tomar as condutas, porque é ali que você vai filtrando também qual é a informação que você, radiologista, precisa passar adiante. Então, assim, também não adianta você ver tudo, descrever tudo de uma forma que alguém pegue o seu lado e fala assim, tá bom, mas eu não entendi o que está escrito aqui. Não fez sentido para mim, para eu poder tomar conduta com aquele paciente. Então, calma, aproveite seus R+, e aproveite seus staffs na sala de lauda, basicamente isso. Que foi o que eu fiz e deu certo a princípio. Deu certo, Juliana, deu super certo. Eu sou prova viva disso. Aliás, eu queria só fazer um comentário, reforçando
o que a Júlia disse é o seguinte, não tenham vergonha de perguntar. Eu posso falar em meu nome, mas eu tenho certeza que estou falando em nome de muitos colegas mais experientes. Nós adoramos perguntas, qualquer tipo de pergunta, a gente adora perguntas, a gente adora ser provocado. Se nós escolhemos estar numa instituição de ensino, escolhemos fazer uma carreira docente, porque a gente adora ser provocado, adoramos perguntas, questionamentos de qualquer tipo, porque nos dá a oportunidade de pensar e de entender o que precisa ser ensinado e o que precisa ser aprendido. Tá? Então, obrigado por você trazer esse ponto tão crucial, Júlia, mas que eu percebo que acaba afetando muitos jovens colegas. Maravilha. Abrão, conselho aí para a galera que está começando. Tá mutado. Comentando aqui, nossa, já passou muito rápido, né? O tempo passa rápido quando a gente se diverte aqui. Eu acho que a prática importa muito, viu? A prática eu acho que é 80%. Então, para quem é R1, e agora falando particularmente da escola, não sei como funcionam os outros serviços, mas R1, abram os exames. Não fiquem só vendo só R+, abram os exames. Olhem os exames também separado. Não sejam muito passivos, né, durante o R1. Abram também os exames, porque a prática importa muito, novamente. E lembrando, o mais importante, sempre olhem os exames anteriores. Tá? Acho que para quem está começando R1, se habitue a isso. Você tem que olhar o exame anterior, mesmo antes de começar a laudar, porque sua vida vai facilitar para você, você vai entender melhor o caso. Um pouco mais para frente na residência, de novo, a prática importa muito. Então, sejam destemidos, trabalhem, vocês vão aprender muito trabalhando, e de preferência trabalhem junto a equipes experientes, né? Junto com colegas que vocês confiam, que vão te ensinar, e tenham sempre o apoio deles, tá? Mas eu acho que é isso. Ou seja, Abrão, colhem nos melhores. É isso. É isso aí, né? É isso aí. E uma coisa importante que o Abrão comentou, não sei se ficou claro para todo mundo, mas voltando ao que a Júlia disse lá atrás, a gente estava, durante a faculdade, durante o ensino médio, a gente sempre teve uma postura mais passiva, ou seja, a gente senta, aquela coisa meio socrática, mas que nós estamos sentados no anfiteatro e alguém está nos ensinando. A partir da residência, a gente tem que aprender a fazer autogestão do aprendizado. Tem que ter iniciativa. Como é que nós vamos nos organizar? Como é que nós vamos aprender? E é uma coisa interessante, cada um de nós tem as suas peculiaridades, aprende mais facilmente de uma maneira ou de outra. E entender qual que é a melhor maneira, o que melhor serve para você, qual que é o melhor método de aprender. Né? Investir nisso. E não vai ser só o método, tem várias oportunidades de encontrar combinação que mais se encaixa no teu perfil. Né? Mas iniciativa, proatividade e autogestão do aprendizado, do conhecimento. Né? Matheus, contigo. Perfeito, professor. Concordo com tudo que vocês falaram. Então, só puxando o gancho do que o Abraão falou, dos exames anteriores, eu acho que isso funciona muito, né? Se você sempre se lembrar de olhar o exame anterior e estudar o prontuário. Estar sempre por dentro do caso clínico, isso também é fundamental para você entender o caso e passar melhor e assimilar melhor o conhecimento ali. Dominar a anatomia radiológica para quem está começando. Então, muita anatomia e nos diferentes métodos. A anatomia é uma só, mas a forma como ela se apresenta, as angulações, as sobreposições, as variações da normalidade. Então, dominar a anatomia radiológica também ajuda demais. Filtrar o conhecimento, é muita informação, então já falei isso. Escolhe um curso de uma videoaula, escolhe um material de leitura para lhe guiar e você vai estudar sempre os casos que você está vendo ali. Eu acho que filtrar vai deixar você menos ansioso. E não fugir dos casos que lhe assustam. Eu acho que isso também sabe aquele exame que ficou ali na pilha que ninguém quer pegar? Se você sai da zona de conforto e pega uns exames fora da curva, aquelas buchas, quanto mais você errar agora e quanto mais você se expuser a esses exames difíceis que ninguém quer pegar, é ponto para você lá na frente. Eu acho que também vai lhe ajudar e vai lhe tornar um radiologista mais corajoso, mais apto a baixar a pilha, enfrentar a pilha
Eu acho que se você puder se expor a esse risco pelo menos 2, 3 vezes na semana, sair da zona de conforto e pegar, sei lá, uma defeco-ressonância, uma ressonância de joelho que ninguém quer pegar ali, que foi operado e tal, malformação congênita, pega, sai da caixinha do feijão com arroz e se expõe. Erra, porque você vai errar, mas basta, às vezes, você prelaudar 1 ou 2 vezes um caso muito difícil que você vai lhe ajudar muito lá na frente. Permita-se errar, né, Matheus? Sim. É um momento, talvez o melhor momento, se há que é o melhor momento para errar, é durante a formação, durante a residência, né? Legal, obrigado, viu, Matheus? Eu queria fechar essa sessão, além de agradecer os nossos ilustres colegas e o meu par, o professor Davi, eu queria só fazer uma reflexão. Nós falamos aqui muito em ensino para residentes, na formação, nos fellows, né? Mas a gente, na medicina, a gente estuda o tempo inteiro, porque o ativo mais valioso da carreira de um médico é o conhecimento, né? Não é o consultório, não é o equipamento, não é a sua rede de relacionamentos, é o seu conhecimento, né? E a medicina é a profissão na qual acumular conhecimento nunca termina, né? Só para que vocês não tenham dúvidas, em média, médicos dedicam entre 150 e 300 horas por ano à sua atualização científica a vida inteira, né? Investem milhares de reais em educação continuada. Nós continuamos depois do final do fellow, né? A gente continua estudando, né? A gente participa de cursos, congressos, jornadas, viagens acadêmicas, treinamentos, né? Então tem um investimento gigantesco, porque investir em si mesmo é o melhor investimento, né? E, na verdade, o que parece um custo é o nosso maior ativo, né? Nosso principal capital. Porque, repito, investir em si mesmo é o melhor investimento que a gente pode fazer. Esse investimento retorna de muitas formas. A gente consegue ter maior diferenciação profissional, maiores oportunidades profissionais, maior renda acumulada ao longo da vida. Quanto mais a gente estuda, mais a gente ganha. Existe uma relação que não é direta, mas que existe, né? Mas, além de tudo isso, o que é mais importante, eu acho, é a satisfação intelectual, né? Porque diversos estudos têm mostrado que, após um determinado nível de renda, o que mais determina a satisfação profissional é a autonomia, né, na tua atividade profissional, é o senso de propósito, é o desafio intelectual e o reconhecimento dos seus pares, reconhecimento da sociedade, né? E tudo isso é possível se a gente continuar aprendendo e nos diferenciando continuamente, né? Porque, no final do dia, aqueles médicos que permanecem relevantes por muitos anos, durante décadas, né, têm algo em comum, né? E esse algo em comum é o fato de eles nunca pararem de estudar, eles transformam o aprendizado em um hábito e eles tratam a educação como parte da sua identidade profissional. Porque o conhecimento que a gente acumula ao longo da vida é o único ativo que não se deprecia, não pode ser terceirizado e que cresce continuamente. Porque para o médico de sucesso, a educação continuada não é um complemento da carreira, é a própria carreira, né? É a própria carreira, e é por isso que nós estamos aqui hoje. É por isso que o Davi, eu, o Abrão, o Matheus, a Júlia, né, estamos aqui hoje, refletindo, aprendendo, ensinando, participando da formação de gente mais jovem, e participando da formação da nossa própria formação, né? Então, era essa reflexão que eu queria fazer, principalmente para os colegas mais jovens, saberem que um caminho que nunca termina. Ainda bem que nunca termina, porque isso que nos traz muita satisfação e um senso de propósito, de estar crescendo e contribuindo, né, para nós e para a sociedade como um todo. Então, eu quero agradecer mais uma vez a vocês, quem está nos acompanhando, e convidar a continuarem nos acompanhando nos nossos próximos encontros. Tenham um excelente dia e um forte abraço a todos. Obrigado, professor. Obrigado, professor Davi, professor José, pelo convite, viu? Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau, até mais. Tchau.
Tchau.